Hoje, dia 1º de abril, não tem nada a ver com o que a nossa sociedade às vezes quer falar com a gente, né? A nossa sociedade quer colocar algumas imposições para nós e eu quero dizer para você que todo dia é um dia muito bom. Não existe um dia ruim, porque eu falo no plano divino, porque todos os dias foram criados pelo Senhor para mim e para você. E hoje não é diferente. Nós é que muitas vezes, dependendo do que acontece conosco, é que nós ficamos tristes. E aí nós começamos a pedir, né? Alguns a reclamar e outros a pedir um dia melhor, pedir coisas melhores, porque a situação não está muito boa. E por falar em pedir, oração é petição, oração é gratidão, oração é clamor. Eu quero convidar você agora, se você puder, para que nós possamos estar orando a Deus em nome de Jesus, pedindo a bênção dele sobre nós, sobre a minha família, sobre a sua família, nesta noite especial de quarta-feira, 1º de abril. Se você puder, onde você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui agora neste canal para ler a Tua Palavra, para compartilhar da Tua Palavra, e aqueles que estão acompanhando, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, que a Tua mão, Paizinho querido, seja sobre todos aqueles que estão assistindo agora. E aqueles também que hão de assistir, ó Deus, daqui a pouco, mais tarde, amanhã, outro dia. Que o Senhor abençoe as suas famílias, abençoe a minha família, toma conta de nós. Eu quero pedir ao Senhor que venha nos proteger e nos guardar de todo mal, inclusive, ó Deus, desta moléstia que nesses últimos dias tem atrapalhado a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tem levado o homem a fazer uma reflexão. E há males que talvez a gente brinca e diz que vem para bem. Temos percebido muitos pais que estão brincando, estão trabalhando junto com seus filhos em casa, ajudando-os nas tarefas, nas atividades. Isso é muito bom para nós. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe as famílias, abençoe os nossos governantes, abençoe, ó Deus, os nossos missionários, os nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom ter você aqui, e como falamos agora há pouco, esse tempo de pedir, né? Esse tempo de clamar a este Deus lindo e maravilhoso, hoje não será diferente. Hoje vai ser uma palavra dentro de Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo de número 7, os versos 7 e 8 em especial, mas tem um texto também até maior, mas eu queria apenas tomar conta desses 2 versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7 e versículo de número 8. Versículo de número 7 e versículo de número 8. A Bíblia diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Maravilha, que bom. Essa é uma palavra muito especial para mim e para você nesta noite, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo na nossa sociedade, porque nós, como cristãos, como servos de Deus, nós que somos filhos de Deus, sabemos que todas as coisas, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E às vezes nós reclamamos do que tem acontecido.
Mas aqui Jesus, neste exato momento desse texto de Mateus capítulo 7, fala sobre a persistência da oração. E não somente aqui no capítulo de número 7, mas também em Lucas, capítulo de número 11. Ele também fala sobre a persistência na oração. Então, esse pedir e dar-se-vos-á significa que Deus ele ouve a oração do seu povo. E em duas ocasiões ele fala isso. Aqui em Mateus capítulo número 7 e Lucas também, capítulo de número 8. Detalhe importante que nós não podemos fazer essa leitura, ambas, tanto essa como a outra, de forma isolada para querermos apagar ou para querermos nos defender de alguma coisa. Ali em Lucas capítulo de número 11, Jesus vai contar uma parábola, né? E é a parábola do amigo importuno, onde um senhor está em casa e o outro vem e bate a porta para incomodar, e ele fala que não ia ajudar, e falou assim: olha, chegou um amigo meu lá em casa, eu preciso da sua ajuda. E ele, já está tarde, pode ir embora. E ele continua insistindo até que o amigo, assim então, Lucas capítulo 11, você conhece, talvez você não conheça a história, mas você pode ler Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o 13. Aqui no capítulo 7, que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 7, faz parte daquele compêndio chamado Sermão da Montanha. São 3 capítulos, 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos são os capítulos que a gente, os estudiosos e nós de uma forma geral, chamamos de o Sermão do Monte. E também aqui Jesus traz uma introdução de como deveria ser a oração, porque os próprios discípulos ali perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinava os seus discípulos, né? Então, João Batista ensinava e esses discípulos agora perguntam a Jesus: como que nós devemos orar? Jesus, então, tanto em Mateus, a partir do capítulo 6, e também em Lucas, capítulo de número 11, ele vai, então, fazer a oração modelo, não é? Então, por isso que eu quero entender com você aqui nesta noite algo muito importante sobre esse pedir e receber. Porque, infelizmente, muitas pessoas fazem o pedido e usam esse texto fora do seu contexto para as suas necessidades pessoais, as coisas deste mundo. E, na minha percepção, não é o correto. A anotação que eu fiz foi que algumas pessoas se utilizam destes versículos de forma distorcida, inclusive algumas pessoas mal intencionadas, algumas até mesmo que lideram uma comunidade ou um pequeno grupo, propagando falsos ensinamentos de prosperidade e de sucesso aqui nessa terra. E não é isso que Jesus está ensinando. Ele não está falando sobre esse tipo de situação. Se você observar aqui e depois também em Lucas, que são os textos correlatos, né? Tem a mesma ligação, você vai ver que esse pedido é do Espírito Santo de Deus. Mas para alguém pedir, é necessário crer, ter fé. Para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo a Deus, ele precisa ter fé. É o que Tiago diz no capítulo 1, versículo de número 6. É muito importante essa palavra para mim e para você nesta noite. De Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. E ele fala assim, olha, peça. Aqui ele está falando de sabedoria. Se alguém deseja ter sabedoria, pede a Deus. Peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. E fala assim, olha, peçam, porém, com fé, sem duvidar. E aí nós não podemos duvidar. O mesmo relato está em Marcos, capítulo de número 11, quando Jesus fala de pedir e não duvidar. Eu e você, nós não podemos duvidar quando nós pedimos. Quando Jesus traz essa situação para nós aqui,
Ele está falando para mim e falando para você: peça e você vai receber. Procure e você vai encontrar. Bata e você vai ter a porta aberta. Isso é muito forte para mim e muito forte para você. Sabe por quê? Porque o bom pai, e Jesus fala depois desse mesmo texto de Mateus capítulo 7, que nós, como pais terrenos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. O nosso Pai Celeste, muito mais. Muito mais. Porque ele continua o texto que nós lemos, falando sobre a bondade desse pai. Por acaso, qual de vocês, se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? É o versículo de número 9. E no mesmo versículo ele fala, no versículo 10 ele fala assim: ou se pedir peixe, vai lhe dar uma cobra. Isso é muito importante, você entender esse contexto. Porque naquele tempo também, as pedras ali naquela região, se assemelhavam algumas, não é, ao formato do pão que eles faziam. E você sabe que existe alguns peixes que têm o formato de uma cobra também, né? Então é muito interessante você aprender sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que não é pedir de qualquer maneira e não é qualquer coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, tem uma condição para aquele tempo, e eu acredito que essa condição também serve para o nosso tempo, de nós realmente clamarmos a Deus, de nós realmente pedirmos a Deus alguma coisa. Quando nós encontramos dentro do livro aqui, de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, é necessário arrepender, é necessário confessar os pecados, e aí depois buscar a face do Senhor. Ele diz que não vai ficar com os ouvidos fechados, ele diz que ouve, e ele está disposto a me ouvir e a te ouvir. Ouvir a mim, ouvir a você. Mas é interessante que eu quero discorrer com você algumas preciosidades desse texto, não é? Primeiro é que você pode estar falando consigo mesmo e pensando: como que eu oro? Como que eu devo orar? Não é preciso entender tudo sobre oração para começar a orar, pois orar sempre será um mistério na minha mente e na sua mente. Orar é falar com Deus, mas você vai virar para mim ou para quem está do seu lado: mas Deus não está comigo, como que eu vou falar com Ele? Meu amigo, minha amiga, é crer, é crer. Se você crer, você recebe. Orar é falar com Deus, não é você pegar um livreto que eu te der, né? Uma folha, uma página qualquer, e todos os dias ficar repetindo, não é isso. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Não é vã repetição, é vã a repetição. Mas quando você for orar, vá para o teu quarto, vai para o secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá. Então é algo espontâneo. E ali Jesus fala como que nós devemos orar, assim como aqui ele coloca sobre pedir. Você precisa entender que orar é falar com Deus, assim como você fala comigo, fala com o papai, com a mamãe. Tem muitas pessoas que têm medo de falar com Deus, é a grande verdade.
Muitas pessoas têm medo. E aí não querem falar das mazelas. Fala. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer ouvir você confessando os seus pecados. Ele quer ouvir você agradecendo a Ele pelo cuidado dEle com a sua vida. É preciso que você entenda que as ações que Deus, ou as ações de Deus no mundo, elas começam a partir da nossa oração. Orações fervorosas feitas sobre a face da terra. É a união, é aquilo que Ele mesmo, Jesus, diz na palavra. A concordância de dois aqui, concordância no céu. Você precisa entender. Por mais que possamos estar fisicamente, quando nós olhamos, estamos longe do céu, esse céu tangível aqui para nós, que na verdade ele é intangível, né? Porque o que você está vendo acima de você, você não tem como pegar, você só observa, mas não tem. O homem já tentou de várias formas e vezes de fazer alguma coisa, mas ele não consegue atravessar, ele não consegue ir além, e usando uma expressão nossa, além dali da esquina na nossa galáxia. Mas essa junção do povo, a oração, ela tem poder de rasgar esse céu aqui, não é fisicamente falando, e ir ao trono de Deus. Então, eu quero deixar bem claro para você que Deus ouve todas as pessoas. Algumas lições importantes desse texto, porque você que está acompanhando a gente, talvez você ainda não tem muito conhecimento da Bíblia. Esse é o momento do capítulo 7 de Mateus, onde Jesus começa falando sobre julgamento. Não julgue para você não ser julgado, né? Ele começa a falar isso. Não dê aos outros aquilo que você não gostaria que eles dessem para você. Depois ele começa falando sobre o pedir. Deus, anota aí, Deus, ele não fica confuso ou se perde, porque eu disse que todos estão orando e você de repente vai perguntar-se, mas Deus vai ouvir a todos ao mesmo tempo? Sim. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todos que o buscarem, ele ouvirá a todos. Foi o que ele disse em Jeremias capítulo 29, versículo 13, se não me falta memória. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso o que Deus quer de mim e de você, tá? Ele começa no versículo 13. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas olha só o que Deus fala através de Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Mas eu quero dar para vocês, esperança e um futuro. E ele continua dizendo, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, meu querido, Deus, ele não fica confuso com todos orando ao mesmo tempo. Você pode orar com os seus familiares. Não existe, nós quando vamos ao banco, hoje nem tanto, né, mas ainda tem sim a senha, né? O atendimento hoje tem sido mais rápido, porque temos poucas pessoas circulando na rua, o comércio está fechado, mas você tem uma senha, você recebe uma senha e você fica numa fila de espera. Com Deus não existe isso. Com Deus não tem fila de espera. Deus ouve cada
oração de toda e qualquer pessoa que se dirige a Ele. Ele ouve e Ele atende. Calvino, eu anotei aqui, é interessante. Calvino, ele diz: nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. Nada é melhor para nos levar à oração, ou seja, o desejo de orar. Nada é melhor do que você ter a convicção: eu vou orar e eu tenho a convicção que Deus vai me ouvir. Calvino disse isso, eu acredito piamente, e eu tenho isso comigo. Isso me leva, porque Deus ouve a oração daqueles que clamam humildemente. Sim, mesmo que esteja, presta atenção, como o próprio salmista diz no Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É nesse momento que você talvez está enfermo, que você está passando pelo vale da morte, vale da sombra da morte. Você já está aí, não é? Neste corredor. É hora também de você falar, pedir ao Senhor. Sim, nós temos orientado sempre a fazer isso. Pedir ao Senhor que te tire dessa situação. Ou se de repente é o plano dele, que ele faça com que você descanse, mas que você descanse em paz. Você deve estar olhando e diz: eu pedi para morrer? Eu confesso a você, meu querido, que eu já até inclusive falei com a minha esposa, com os meus filhos, algumas boas outras pessoas, né? Um número bom de pessoas sabem que eu já falei com Deus. A minha oração todos os dias é oração de gratidão. Eu sempre oro a Deus, e as pessoas, talvez que você que está vendo, já deva ter me ouvido falar sobre isso. Todos os dias a minha oração é uma oração de gratidão a Deus por mais um dia que eu estou vivo aqui nesta terra, mas também é de gratidão por menos um dia que falta para eu me encontrar com Ele. Porque cada dia que eu vivo aqui é um dia a menos de eu me encontrar com meu Senhor. Então, essa é a minha oração todos os dias, né? De gratidão a esse Deus pela permissão de me deixar viver mais um dia, mas ao mesmo tempo sabendo que os dias de eu me encontrar com Ele estão se diminuindo. A oração também, aquela mulher desesperada que sofre, talvez você que está assistindo agora, talvez você não está bem no relacionamento com os filhos, não está bem com o relacionamento com o cônjuge, tanto marido como esposa, pais e filhos, filhos e pais. Deus ouve a sua oração. Fala com Ele da sua situação. Peça, fala com Ele. Peça e Ele vai te dar. Procure e você vai encontrar. Bata sim e Ele vai abrir as portas para você, para que o seu relacionamento, tanto conjugal quanto familiar, fique melhor. Sim, Deus ouve. Talvez você é um filho, um adolescente, e talvez você pense que os seus pais, pela idade deles, eles são velhos, retrógrados, passados, antigos. Fala com Deus sobre isso. Desculpa vocês que estão vendo, quando eu vou colocar a mão na mesa, às vezes treme um pouco, mas eu quero dizer para vocês, filhos, você já falou com Deus sobre isso? Ou você só reclama com seu pai e com sua mãe? Fala com Deus sobre isso. Você já colocou essa situação? Já falou assim: Deus, ajude os meus pais a me entenderem e me ajude também a entender os meus pais. Sim, Deus ouve a oração de adolescentes, de crianças, de jovens, de adultos, de pessoas na melhor idade também, das pessoas mais velhas. Todo aquele que clama, Ele ouve. Por isso que nós olhamos também para João capítulo 14, ele fala que se nós pedirmos alguma coisa em nome dele, Ele vai nos dar. Deus, Ele não está, meu querido, entenda comigo, atenção, Deus, Ele não está limitado a uma igreja.
Você não precisa ir para a igreja para você orar. E principalmente nesse tempo agora de portas, que os templos precisam ficar com a porta fechada para o público, né? Nós não podemos ter culto público, por isso que nós estamos fazendo essa transmissão hoje, levando essa palavra até você. Você pode orar na sua casa, mas quando voltar, você pode cultuar a Deus na igreja. Mas eu estou falando de oração, porque infelizmente existem muitas pessoas que oram e leem a Bíblia só quando vão na igreja. Para o cristão, na minha concepção, isto é uma vergonha. Eu não devo orar e nem ler a Bíblia somente quando eu vou à igreja. Não. Isso precisa fazer parte do meu dia a dia. Precisa ser o meu alimento, e é um alimento espiritual. Sabe para quê? Para eu conseguir resistir às investidas do mal e do maligno na minha vida. Por isso, Deus, Ele não está limitado a uma igreja, não está limitado a uma religião, como por exemplo, Jonas, quando ele foi tomado por aquele peixe, ele estava dentro do peixe, daquele grande peixe, em Jonas capítulo de número 2, ele começou a orar, e Deus ouviu a oração de Jonas lá no ventre, lá dentro da barriga daquele peixe. No capítulo 4 de João, se não me falta a memória, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana à beira do poço, ela fala: eu posso ver que o Senhor é um profeta. Ela chama aquele homem que estava não sabendo quem era ele, próprio Jesus. Ela fala que os antepassados dela, ela fala que os antigos tinham um local de oração, e eles acreditavam que naquele local era o local correto. Jesus disse: não é aqui, nem ali, nem lá. O local não é santo. A oração pode sim fazer com que aquele local se torne santificado. Mas não existe um lugar, meu querido, minha querida, para a oração específico. É onde você estiver, é no carro, é viajando, é dentro do seu quarto, na sala, na cozinha, quando você estiver fazendo, minha querida irmã, amiga, fazendo a sua comida também, é aí. Deus, Ele não está limitado pelo templo, pela religião e nem tampouco pelo tempo. Todo tempo é tempo de falar com Deus. O que é pedir? Quero terminar dizendo para você sobre o pedir, o buscar e o bater. Quando Jesus fala sobre isso, é um ato de demonstração de reconhecimento da nossa limitação. Eu não posso, por isso eu peço: Senhor, me conceda. Eu estou falando da minha impotência, da minha incapacidade de vencer, de romper sem o auxílio de Deus. Porque se você pode apagar a luz, você não vai orar para a luz apagar. Não, você levanta, vai lá e apaga. Se você pode fazer, faça. Mas esse pedir é uma demonstração aqui que Jesus quer falar comigo, para você, da minha e da sua limitação. Por isso nós precisamos pedir àquele que tem todo o poder para nos dar. Outra coisa muito importante, quando fala sobre buscar é a demonstração, ou seja, é uma atitude que Deus espera de mim, de você, quando nós oramos. É uma atitude de ter mais interesse em encontrá-lo e em receber dele as suas bênçãos. E por falar em bênção, eu acho estranho quando algumas pessoas fazem comparação de bênção com bens materiais. Isso é um assunto para um outro momento, para a gente poder estar meditando nele. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que não é o ter, é isso que Jesus quer mostrar para mim, para você. Esse buscar, não é buscar as riquezas deste mundo, não é pedir as riquezas deste mundo, mas são riquezas do céu. E infelizmente as pessoas se equivocam com respeito
a isso. Então, buscar é a atitude que Deus espera de mim e de você quando nós estamos em oração, do nosso interesse em receber, em encontrar com Ele e receber dEle as bênçãos que Ele tem para nós. E por fim, o buscar, Deus esperando a mim e a você para nos dar as boas-vindas na sua câmara de audiências. Pensou? É Ele como sendo o juiz que tem poder para dar ou não te dar o que você está pedindo ou o que você realmente merece, porque Deus não nos dá muitas vezes aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E é maravilhoso esse bater a porta do Supremo Juiz, daquele que tem todo o poder em suas mãos para nos dar. Imagine você adentrando então as portas ao salão de audiência com o Todo-Poderoso. É muito forte isso. Talvez você tenha desistido de orar. Talvez você, e muitas vezes, você pode estar falando consigo mesmo, mas eu oro todo dia, já tem uma semana, um mês, um ano, tem muito tempo que eu estou orando. E nada aconteceu. Nada aconteceu aos seus olhos. Nada aconteceu como você talvez queria. Eu digo para você que alguma coisa já aconteceu. Deus, Ele está trabalhando sempre em seu favor. Basta apenas que você fale com Ele. Basta apenas que você peça a Ele. Basta apenas que você o busque. Basta apenas que você bata no salão de audiências do Todo-Poderoso. Meu amigo, minha amiga, não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo de pedir a esse Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê a paz. E não tenha medo de falar com Ele, de pedir, mas também de agradecer. Porque se nós que somos pais, como Jesus continua o texto, sabemos dar boas dádivas, ou seja, boas coisas para os nossos filhos, muito mais Deus que está no céu. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e conceda a você o desejo do teu coração. Salmo 37 fala sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê a paz, em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você. Eu não sei quais as pessoas que participaram aqui agora, mas eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos abençoar a todos esses que estão, Senhor meu Deus, assistindo. Todos esses, ó Deus, que estão participando. E agora eu uno a minha fé com a fé de cada um que aqui está, para que receba do Senhor a bênção que o Senhor tem para todos os seus filhos. Guarda-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê a paz. Amém.